Agora, nós vamos continuar utilizando o exemplo que construímos aqui na conexão com o banco de dados e vamos evoluí-lo justamente para começarmos a trabalhar com o conceito de statement. Então, lembrando, até o presente momento, o que nós fizemos foi simplesmente criarmos uma conexão com o banco de dados e fecharmos a conexão, sem muito efeito, não é? Ok, então nós vamos aqui nos aproveitar desse código, então logo após aqui a conexão ter sido efetuada, eu vou aproveitá-la e vou criar um statement. Lembrando, o statement ele é criado desta forma, statement, opa, faltou um T, statement, um nome de variável qualquer, é igual a com.createStatement. Muito bem. Então, utilizando a conexão, nós criamos um statement e armazenamos nessa variável. Mais uma vez, statement ele é uma interface também que não faz parte do pacote padrão de Java. Então, por esse motivo, nós temos que importá-lo. Então, aqui em cima, logo depois de SQL exception aqui, eu vou fazer o import java.sql.statement. Prontinho. Não devemos mais ter erro aqui embaixo. Ok. Agora, utilizando este statement, o nosso intuito será executar uma operação de DDL, ou seja, nós vamos criar uma estrutura dentro da base de dados. Vou criar uma tabela, mais especificamente falando. Então, como farei isso? Eu vou colocar aqui statement, ponto. Aí, lembrando, quando eu utilizo o statement, eu posso, basicamente, para me relacionar com o banco de dados, executar um dos comandos do tipo execute. Então, nós temos o execute query, que serve apenas para executar consultas, que vamos utilizar num exemplo futuro. O execute, que pode executar comandos DDL e DML. E também temos o execute update. O execute update ele é interessante quando nós trabalhamos com inserts, updates e deletes. Então a gente pode também, vamos também utilizá-lo ainda nesse exemplo. Mas por hora, como eu quero apenas criar uma estrutura no banco, eu não preciso de um retorno inteiro. Okay? Eu apenas preciso saber que essa construção ela foi feita com sucesso ou não. Então eu vou chamar aqui o execute e aqui o parâmetro dele é uma string. Então eu vou criar aqui o meu comando createTable. Apenas para ganharmos tempo nesse exemplo, eu já havia deixado preparado aqui no Ctrl V. Ok. Muito bem, então aqui nós temos um createTable aluno, e ele está criando matrícula, int, sendo uma primary key, um nome sendo varchar 120 e uma idade sendo int not null. Então, apenas para garantirmos que essa tabela não existe no banco de dados, eu vou lá novamente para o meu MySQL, vou conectar naquela minha base ADS3 e vamos exibir todas as tabelas que existem dentro dessa base, que é o comando showTables. Vejam que ele está vazio, não temos nenhuma tabela aqui dentro criada. Voltando então para o Java, vamos prosseguir aqui com a nossa programação. Então, por hora, já executamos aqui um comando que vai fazer a criação da tabela. Agora, eu vou aproveitar esse mesmo statement que foi criado e vou fazer algumas operações de inserção no banco de dados, para que nós possamos populá-la com algumas informações. Então, vou colocar aqui stm.execute. Execute. Poderia ser um update, por exemplo. E aí nós vamos colocar aqui o nosso comando. Insert into aluno values. E aqui dentro de parênteses eu vou colocar as informações. Então, um número de matrícula, um nome e, por fim, uma idade. Lembrando que quando nós estamos escrevendo aqui informações, nós não costumamos colocar o ponto e vírgula, tá? Em comandos do tipo insert, update e delete. Justamente porque o ponto e vírgula ele significa um terminador de linha. Então, se nós colocarmos aqui o ponto e vírgula, nós
ele entenderá como um erro, ele não irá interpretar o comando adequadamente. Então, vou repetir esse comando aqui para fazermos mais alguns inserts. Então, a segunda pessoa será a de matrícula 345. E essa pessoa será o João, de 25 anos. E para finalizarmos, vou criar aqui o 678, que será a Maria, de 21 anos. Bom, como eu havia comentado, o execute update retorna um inteiro correspondente a quantas linhas foram inseridas, e o execute ele volta apenas um booleano, indicando se a ação ela foi uma ação que retorna o result set ou não, ok? Então, nesse caso aqui não nos interessa o retorno, apenas para que vocês observem o comportamento, eu vou colocar aqui um int r indicando o retorno, e eu vou colocar aqui um system.out, dizendo registros afetados. Ok? Lembrem-se o seguinte, eu estou apenas coletando aqui o resultado do último insert. Então, se eu executar essa operação, apesar de eu ter rodado 3 inserts, eu vou ter apenas um como saída. Então, apenas para não gerarmos confusão, eu vou mudar aqui esse local desse int r. Eu vou criá-lo aqui antes de todos os updates, vou inicializá-lo com 0, e aí eu faria assim, r mais igual para cada um deles. Então, dessa forma, nós teremos uma saída um pouquinho melhor. Ele deve somar aqui a saída dos 3 updates e deve mostrar quantos registros foram afetados. Muito bem. Vou salvar o nosso código e agora vamos executá-lo. Direito do mouse, Run File. Muito bem. Conexão efetuada com sucesso, registros afetados 3. Então, como eu havia imaginado, nós fizemos aqui 3 operações de insert, então por isso que ele projetou essa informação para nós. Vamos agora conferir no banco de dados se tudo foi refletido da forma correta? Então, voltando ao banco, vou repetir aqui o comando show tables, e nós veremos que agora nós temos aqui uma tabela aluno, que foi criada pelo Java. Então, vamos ver o conteúdo da tabela? Select asterisco from aluno. Olhem lá. Aqueles 3 registros que nós pedimos, eles foram aqui criados. O Carlos, o João e a Maria, com suas respectivas matrículas e idade. Okay?